Olá, sejam todos muito bem-vindos, todos muito bem-vindas. Estamos iniciando aqui mais um episódio do nosso podcast do Arquitetura Interativa. Eu sou Vinícius Roberto, já quero aproveitar, se você é novo, está chegando agora, ativa o sininho das notificações, se inscreva nesse canal, tá? E ao final desse vídeo aqui, ó, deixa aquele like da hora para ajudar no nosso trabalho. Deixe nos comentários também o que vocês estão gostando, não estão gostando. É muito importante essa interatividade de vocês com a gente, fechado? E depois também, ao final, compartilhe esse vídeo aí para mais pessoas, para que pessoas mais tenham acesso a esse conteúdo bacana, beleza? E também ativa lá o sininho das notificações, porque você fazendo isso, o YouTube vai entender que você gosta do conteúdo e toda vez que a gente colocar um conteúdo novo aqui no canal, você vai ser avisado, vai ser notificado e não perde absolutamente nada. Fechado? Tamo junto. Vamos lá. Hoje eu tenho a grata satisfação de receber esse cara aqui. Gente boa pra caramba. Já tivemos um privilégio de conversar um pouquinho aqui nos bastidores. Ele que tá cada vez mais aí crescendo aí no ramo da movelaria, tá progredindo cada vez mais, com tendências novas, sempre trazendo coisa boa aí para os seus clientes, e hoje ele vai contar um pouquinho da trajetória dele, de como foi o começo, como que está o trabalho dele atualmente, quais são as metas aí para o futuro. Então você aí que gosta desse ramo de movelaria de móveis para agregar nos ambientes, você aí que tem um escritório, quer fechar uma parceria, ó, assiste esse podcast que é para você, hein? Fica ligado, ou fica ligada também. Meu querido Rodrigo Miranda, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Meus parabéns, tá? Tamo junto. A arquitetura interativa, eu acho que você trouxe para revolucionar muitas coisas, trazer, de fato, a opinião que o profissional no mercado tá para explicar para as pessoas como que tem que ser, né? Como tem que fazer. E eu tô muito grato por estar aqui e trazendo para o público hoje e mostrar como funciona a parte de marcenaria, a movelaria em si, né, mais alto padrão, que é o que a gente trabalha hoje. Sim, sim. Né, e explicar um pouquinho para o nosso público e para o público de vocês, né, também aqui da Arquitetura Interativa, exatamente como que funciona. E é um privilégio a gente estar aqui hoje, que a gente acompanha, conforme eu já te disse, e é maravilhoso. Parabéns pelo que você está fazendo. Obrigado, cara, obrigado. E assim, a gente era para tantas vezes que a gente conversou para vir para cá, né? Agora deu certo, né? Muitas coisas no meio do caminho aconteceram, aquilo, não deu, infelizmente, recentemente meu filho passou mal, e aí não conseguimos agenda, e foi indo, e essa ansiedade tomou conta também de mim, para vir para cá, a ansiedade era muito grande para participar do podcast seu, e eu sou muito grato, obrigado mesmo por estar abrindo a porta da casa de vocês, sempre e que a gente, eu agradeço, que a gente está mostrando o quanto a gente ama esse mercado, né, o quanto que a gente vem mesmo para transformar a vida do cliente, a vida da pessoa que está do outro lado procurando o serviço de marcenaria, né, a parte de movelaria aí personalizada que a gente entrega hoje. Obrigado por dar esse espaço para nós explicarmos um pouquinho. Imagina. Rodrigo, até aproveitando que a gente está falando disso, é até interessante o pessoal saber como que você entrou nesse universo aí dos planejados, dos móveis, né? Bacana, essa movelaria, marcenaria. Como que foi teu começo aí, galera? Olha, eu falo que a minha história, ela é muito interessante, ela é meio complexa até um pouco de entender, mas eu sempre fui uma pessoa muito com vontade de querer fazer as coisas, né? Com vontade de ir atrás, aprender e tudo mais. E meu pai sempre falou para mim, fala até hoje, a minha avó falava para mim, se você for fazer qualquer coisa, faça bem feito, não faça por fazer. Sim. Parece até meio clichê falar dessa forma, né? Todos os pais falam, mas faça bem feito, procure dar sempre o melhor. Então entregue o seu melhor, faça o melhor. Com certeza, né? Com certeza. E nesse ramo, como que eu iniciei, foi muito engraçado, porque frequentava a casa do meu padrinho, da minha madrinha,
que, por incrível, são profissionais maravilhosos, trabalham com a parte de decoração. Temos uma parceria muito boa com a Toca Decorações, uma empresa maravilhosa. E, na época, meu primo trabalhava com planejados, né? Isso em 2008, ali, 2007, 2008 para 2009. E ele trabalhava com móveis planejados e eu achava aquilo incrível, porque ele estava sempre com um carro novo, a família dele viajando, fazendo as coisas, e eu falava, mas como que o Cleiton trabalha com... O que o Cleiton faz, né? Pra ganhar tanto dinheiro De onde assim. ele vive, né? Tipo aquela situação, o que ele faz, né? Que ele faz, que ele faz e como ele faz, Como né? ele faz, né? Porque eu novo pra caramba, né? Isso a gente tá falando de 14 anos atrás, 15 anos atrás, né? Bem dizer. E eu falei, caramba, como que ele consegue tudo isso, né? E um dia, conversando com ele ia montar a loja dele, e, né, com parceria dos meus tios, lá em Pinheiros. E eu pedi para ele uma oportunidade, né? Uhum. E eu era bem novo e tal. Ele falou, moleque, você quer aprender a trabalhar? Né? Eu vou te ensinar a trabalhar, vou te ensinar a vender. Te ensinar a arte de vendas, né? Eu falei, vender, né? Mas é tipo móveis igual, tipo Magazine, né? Que você vai ali, o cliente compra e leva. Não. É algo bem personalizado. Você tem que entender, estudar. É totalmente diferenciado. E naquela época, 2008, ali, 2009... o planejado já estava sendo um boom, né? Porque muitos apartamentos pequenos, muitos apartamentos menores, tentando fazer adaptações, arquiteto trazendo tudo que tinha de melhor ali na bagagem dele para fazer aquele serviço acontecer. E todo mundo procurava loja de planejados. Então, aquele marceneiro raiz trabalhava com fórmica, cantos arredondados, com aquela fórmica boleada, né? Muita gente estava querendo procurar marcenaria, né, de indústria, porque era mais rápido, um custo-benefício melhor do que trabalhar com compensado, era MDF, e era muito bom. E nesse sentido todo, né, quando eu entrei, ele me deu essa oportunidade. Falou, você quer aprender a trabalhar? Falou, ó, eu te ensino, né, eu lembro até hoje, eu te ensino, e eu te pago uma comissão, né, te pago uma comissão de 1,5% de tudo que você vender. Aí eu falei, tá, mas eu vou vender quanto, né? Aí eu falei, você pode fazer pedidos, isso em 2009, pedidos de 80, pedidos de 100 mil, pedidos de 50 mil, né? Aí eu falei assim, por cliente? Ele é por cliente. Aí eu fiz a minha continha, né, novo, falei, eu achei minha mina de ouro, que é o que eu imaginava, né? E dali pra frente eu aceitei até, nessa história tem um outro primo meu também que também teve a mesma oportunidade que eu tive. Sim. E eu lembro que ele brincou e falou assim, você é besta, você tá trabalhando de graça, né? Aí eu falei, não, aproveita porque o Cleiton tá dando uma oportunidade muito boa pra gente crescer, né? A então, questão é a oportunidade. A oportunidade não é nem a questão do valor, né? Exato. Era a oportunidade, eu tava eu tô com 32 anos de idade, né? Então, fazendo essa conta rápida, 15 anos atrás, eu estava com 17 anos de idade, né? E ali 16 para 17, ali eu falei, caramba, eu preciso trabalhar, eu preciso entrar no mercado de trabalho. E era algo que eu sempre gostei, né? Uhum, sim. De ver, porque meus tios têm essa loja de decoração e eu sempre achei incrível a parte de decoração. E ele me deu essa oportunidade. E, de fato, no começo ele falou, eu vou te ensinar a fazer o projeto, trabalhar, né? Então, a gente trabalhava com o Promob 4i, para quem é da área de planejados e quem trabalha com o projeto, já vai se ligar, né, pessoal? Quem trabalhou com o Promob 4i, né? A gente fala que tudo era mato, porque não era tão fácil projetar que nem é hoje um Promob, né? E ele foi me ensinando, sou muito grato pelo Cleiton Ancioli, né? Muito grato, tudo, acho que o que eu construí, o que eu tenho no primeiro ano de experiência que ele me trouxe foi por conta dele, né? Óbvio, para minha garra, minha vontade, aquilo que eu falei no começo, meu pai fala que eu tenho que fazer sempre faça, então faça muito bem feito, né? Eu acho que isso faz total diferença. E aí foi aonde eu consegui, né, entrar nesse ramo de planejados. Sim. Foi muita coisa aconteceu, fui atendendo muitos clientes, né? Eu fui, de fato, começar a vender depois de 1 ano, mais ou menos. Olha só, né? Então,
acompanhando obras com ele, fazendo acontecer. Aí ele saiu da loja de Pinheiros na Morato Coelho, foi para Teodoro Sampaio. Quando eu fui para Teodoro Sampaio, em Pinheiros, Polo Moveleiro, ali na rua. É o ponto que... Aí eu falei assim, eu olhava aquele monte de loja e falei assim, agora que eu não vendo, né? Porque só tem cara fera só aqui. tem cara fera aqui, né? Como que eu vou vender? O que eu vou fazer para me destacar nesse monte de gente? Sou novo para demais, não entendo o mercado, né? E como que eu vou fazer isso? E ele deixava bem claro, falou, Rodrigo, calma, que aqui que você vai desenvolver. Por quê? Quanto mais pessoas, aqui é um ponto de referência. As pessoas vão vir aqui para procurar o profissional para atender ela da melhor forma. O que você vai se destacar? Dando o seu melhor. Aí eu falei, bom, concordo. Então, Sim. tudo depende de mim. Então, como eu era muito inexperiente ainda, né? Eu perdi muito cliente, óbvio. Isso eu acho que é um mercado não só de marcenaria, de móveis, mas para qualquer mercado, quando você inicia, você aprende muito, né? Então, você erra muito. As dores Faz você aprender ali para que não cometa erros novamente, para continuar dando o seu melhor. E assim foi indo. O que me fez destacar, Vini, nesse mercado, né? Dentre esses anos que eu trabalhei com loja de móveis planejados até eu montar a minha marcenaria, né? Que foi muito rápido, né? Então, tipo, eu comecei ali em 2009, 2010, né? Eu estava com meu primo, saí, fiquei 1 ano com ele me aprendeu 1 ano e meio ali com ele, trabalhando, né? E ali eu aprendi muito, porque os vendedores, quando a gente saía para almoçar, falavam assim para mim, poxa, Rodrigo, você não tem nem pelo na cara para vender. Como que você vai conseguir vender um projeto? Moleque, Com que confiança? menina. É moleque, 17 anos. Você vai deixar um projeto de mais de 80, de 100, 200 mil reais com um rapaz de 17 anos, 16 para 17 anos, né? É muita responsabilidade, arriscado, é muito arriscado. E aí eu falava assim, cara, mas eu não vou conseguir entrar nesse mercado, vai ser muito difícil, né? Então, só que eu começava a ver os erros deles, né? Que eu vejo ainda muito isso acontecendo aí no nosso mercado. E foi com os erros dos outros vendedores, dos outros lojistas que a gente se reunia, que eu falava, opa, é aí que eu vou me destacar. Porque era coisa simples, era dar atenção para o cliente, era entender de fato a necessidade. Hoje, quando a gente fala em vender, né? Primeiro vamos entender a necessidade do cliente. Só que parece que a pessoa ouve, entra, sai, mas eu tenho que vender. Vamos fazer o que o cliente... Mesmo que o cliente pediu, tem que agregar valor. Então, assim, eles não entendiam a necessidade e a dor do cliente. E eu comecei a ir a fundo, tentar entregar mais. Então, eu acompanhava muito arquiteto, ia muito para ver questão de engenheiro e tal. Então, eu olhava coisas que não se dizia a mim para executar, né? Para eu executar, que eu falava, opa, se eu levar isso, o cliente vai ver que eu tenho um case a mais. E eu comecei a converter as vendas, porque eu entregava mais. E na época era muito engraçado, porque meu primo era pequeno, e de frente tinha uma loja que é um outro professor que me ensinou muito, que é o Galvão, né? Eu trabalhei na Bentec, depois que eu saí do meu primo, eu fui trabalhar na frente da loja dele na Bentec, né? E ele já tinha uma estrutura muito maior, muito mais consolidada, tinha 3 lojas, tal. E aí eu entrei dentro daquela loja com um monte de vendedores, um querendo engolir o outro, né? Um querendo ser melhor que o outro. E o dono, na época ele estava viajando, o gerente me contratou, falou assim, olha, você vai ficar, mas a gente não garante e tal, mas a gente precisa saber se você sabe, né? Se você entende do que você faz, de projetos e tudo mais. E aí, nesse tempo, eu lembro até hoje, porque eles registravam e eles eram os melhores que pagavam na rua, né? Em termos de comissionamento. Ele valorizava. Então, isso eu trago como cultura da nossa empresa hoje, valorizar o profissional que está com a gente, né? Então, assim, ele não é um funcionário, ele é nosso colaborador, é nosso parceiro. Isso eu trouxe de cultura desde quando eu aprendi com o Galvão. Então, assim, eu vou valorizar você para que você dê o seu melhor. Já é obrigação sua hoje fazer. É a mesma coisa hoje aqui quando você faz no seu podcast. Sim. Você já dá o seu melhor. Então, continue. E isso é o que falta no pessoal, infelizmente. Né? Entregar de fato, de alma ali, o que você está disposto a fazer acontecer. Então, aprendi muito isso com o Galvão. E nesse primeiro mês que eu fiquei ali, eu quase bati a meta da loja, que tinha vendedores que
tá há anos com ele, E que, não cara, não nem conseguia chegar perto. E o cara olhou assim pra mim, o gerente falou assim, meu, quem é esse? Eu Já lembro que chamou a atenção eu sentei na grandes, né? mesa do dono, porque não tinha mesa na loja pra legal. mim, então eu sentei na mesa do dono porque ele tava viajando. Ele falou que ele era no mínimo 3 meses de experiência para registrar tal e tudo mais, para ganhar os benefícios que eles davam na loja. Em um mês ele me chamou, eu fui registrado. Que legal, Putz, cara, aquilo ali foi um êxtase para mim, eu fiquei muito, como eu posso dizer, feliz por tudo que estava acontecendo, porque eu também me dediquei para fazer isso que eu falei, né? Então, assim, eu sempre fui atrás para buscar algo diferente, para me destacar das pessoas. E ali eu fui crescendo, graças a Deus, né? Foi como começou a minha trajetória. E aí eu fui indo, fui trabalhando com eles, fomos para o Morumbi, fui crescendo. Aí minha esposa ficou grávida na época, então eu já com 18 anos de idade já virei pai. Então, assim, a responsabilidade muito maior. Quadruplicou. Então, assim, eu saí de casa cedo, falei para os meus pais, acabei saindo de casa cedo e falei, agora eu vou formar. Então, assim, você já tinha aquela obrigação que eu tinha que vender mesmo. Aí eu tinha que vender. Só que, mais uma vez, para falar da marcenaria, a loja de planejados foi uma escola maravilhosa para mim. Sim. Né? Mas não é só simplesmente você entrar na loja, esperar o cliente sentar na mesa. Não, você estudar. Estuda, pessoal. Então, tem uma notícia para falar para vocês. Para quem está como marceneiro hoje, né, ou projetista que queira trabalhar numa loja, estude. Estuda ergonomia, vai atrás para entender espaço, liga, faz um benchmark com um escritório de arquitetura que você ama, né? Um escritório que você gosta, porque isso faz total diferença, você buscar exatamente entender como que funciona passo a passo aquilo. Vai atrás de uma empresa de ferragens, claro. Estuda aquilo, porque isso faz diferença. Ah, mas o cliente não está ligando para isso, está ligando para isso, porque a partir do momento que você faz uma pergunta para o cliente, ele vai falar assim, mas espera aí. O Vini, que é meu marceneiro que eu tô orçando lá, o Vini não me perguntou nada disso. Agora deu ruim. Que eu até comento com a minha equipe, né, com o pessoal que a gente atende. O cliente vira para mim e fala assim, mas e agora? Agora eu fiquei indeciso. Porque ou você tá falando coisas demais, ou as outras empresas que eu orcei, loja de planejado, as outras empresas não sabem o que tá fazendo. Agora complicou, porque assim, você me colocou opções aqui, opiniões, que vai me levar a pensar o porquê que o outro não falou de colocar. E, de fato, faz todo sentido que você está me perguntando para eu usar os armários, para como que eu vou distribuir as coisas. Mesmo que esteja o projeto da arquiteta muito bem alinhado, muitas das vezes o cliente não sabe nem o que ele vai colocar ali. E aí você pergunta, é verdade. Aí o outro não perguntou, mas como que o outro fez o orçamento? Você entendeu? Então, assim, eu sempre me destaquei nessa parte. E foi aí que eu comecei a evoluir, né? E aí fui ganhando experiência. E eu lembro que em 2014 eu trabalhei para uma outra loja, que é a fábrica da Bentec, olha onde eu cheguei, né? Eu fui crescendo. O representante da Bentec me chamou para montar uma loja de alto padrão na Gabriel Monteiro da Silva. Aonde eu entrei na área de alto padrão? Então, eu já trabalhei na Gabriel Monteiro da Silva, para quem conhece, sabe que é o polo ali de projetos de grife, de marcas como Viking, né, como Kitchens, lojas como Bom Tempo, Florence, né, entre outras galerias que tem ali na rua. Então, assim, é onde faz toda a parte de marcenaria, toda a parte de design, a DW Week, quando é feita na Gabriel Monteiro, quem não quer expor os seus produtos, Sacaro, como entre outras empresas que tem ali. Então, ali para mim foi uma outra escola trabalhar na Gabriel. Então, quando eu tive essa oportunidade e esse convite da fábrica, que eles iam montar uma loja ali, eu fiquei muito grato. Só que aí foi aí que eu comecei a aprender outras coisas, que eu olhava e falava, gente, por que não tá dando certo para mim? Não estava dando certo. Eu tinha meu filho na escola, meu filho novo, minha esposa trabalhando, que ganhava muito pouco, e a gente ali, aquilo, falava, e agora? Preciso fazer algo para... E eu não vendia, cara. Eu fiquei 1 ano, assim, nessa tormenta, e eu falava assim, mas por que não está acontecendo nada para mim, que nada dá certo? Né? Aí eu falei, caramba. E eu aprendendo muita coisa. Pessoas que trabalhavam na loja, né, que eu via que estava errado,
o dono colocando de uma forma que eu falava, gente, não tá certo, vai dar errado, assim, não vai dar certo. Não vamos continuar por esse lado que vai dar errado. Não, é assim. Aí contratava a gente. Aí contratava isso. E colocava gerente para não sei quem, gerente para não sei quem. Eu falei, tá errado, a gente tá num público. Os processos internos estavam Isso, tava totalmente bagunçados. muito. E aí contratava a gente, aí a outra pessoa contratada, beleza, eu tô aqui trabalhando com você, você foi contratado. Aí você precisa vender também, concorda comigo? Claro, Só que estamos brigando entre eu, você e mais 3 vendedores. E a loja não tem suporte para isso. E dentro desse ano eu aprendi muito. Muito mesmo dentro desse ano. Conheci de fato o projeto alto padrão, que o pessoal comenta hoje em dia, né? De trabalhar com a marcenaria de alto padrão. Então foi ali que eu, de fato, conheci muitos arquitetos bons, né? E comecei a desenvolver um pouco dessa habilidade para fazer e trabalhar, de fato, com um público A mais, B, né? A mais para cima, né? Onde que, de fato, você entregava o valor naquilo que você queria mostrar para o cliente, né? Aí o cliente fala assim, nossa, eu vou pagar isso porque, de fato, faz total diferença para mim. Isso é muito bom, né? Então, eu vou investir porque eu vou ter o conforto da minha casa. Isso daí não vai me dar manutenção. Então, ali eu acabei aprendendo isso com os outros arquitetos. Então, eu conheci Mina Porcaro, eu conheci vários arquitetos assim que eu olhava aquilo e ficava deslumbrado, sabe? Falava, mas que mundo que eu tô. Ali eu cheguei a fazer projeto pro Chorão do Charlie Brown Jr., na época que infelizmente ele veio a falecer. Né? Eu tava fazendo um projeto da cobertura dele, cara. Eu falo para todo mundo até hoje, o pessoal fala assim, pô, Rodrigo, eu ia dar o skate para você pegar os autógrafos dele, eu ia fazer aquela cobertura que infelizmente aconteceu, o acidente. Eu fiz o projeto para casa do Ronaldo Fenômeno quando ele estava no Corinthians, ali nos Jardins, né? Entre outros projetos de case ali que eu olhava e falava assim, eu quero esse público, eu quero atender esse público. Só que isso foi uma escola, porque em 2015, 14 para 2015 eu saí. Porque o dono falou que eu perdi uma venda de R$450 mil. Putz, cara. Né, com todo o histórico, porque eu fui convidado pela fábrica para montar essa loja. Não decorar, porque tinha um arquiteto responsável para isso, mas para ensinar, porque eu conhecia muito da Bentec. Eu sabia de tudo, de todos os processos dentro da fábrica. Até implantar o pedido, todas dentro da fábrica, peça especial, tudo. Eu sabia tudo. Tudo. E como se diz? O representante da fábrica da Bentec, ele sabia que eu sabia disso. Glauber, entre outros diretores da fábrica, sabia que eu sabia disso. Então, me indicaram para executar. Quando eu vi que estava dando errado, né, aí eu perdi uma venda nessa época, porque o dono não queria dar os descontos, que eu falava que eu acho que é burrice, pessoal. Né? Então, assim, você tem a sua margem, trabalha com uma margem sadia, não coloca a margem muito alta, estoura o preço lá em cima, o cliente vai se assustar. Para depois você dar um desconto. Da onde que você está tirando esse desconto? Não faça isso. Não faça isso. Né? Fica a dica, hein, galera? Não é, Vini? Pô, certeza, quem é o consumidor que chega num lugar, putz, estou indo para comprar uma Ferrari. Eu sei que a Ferrari custa caro. Certo? Você vai chegar lá na Ferrari e vai falar assim, me dá 50% de desconto, o cara vai dar risada da sua cara, concorda? Exatamente. Então, por quê? Porque ele já está colocando o valor dele, que vale o produto, onde ele não dá desconto. Por que você tem o seu produto aqui, essa caneca? Só que essa caneca custa R$50, certo? Por que eu vou colocar ela R$120, agregando uma margem muito alta, só para falar que ela... Aí você fala, não, putz, eu gostei de tudo que você fez para mim, mas ela não me trouxe valor, essa caneca. Não, mas faz o seguinte, ó, não vou deixar você ir embora. A gente precisa fechar. Olha, eu faço ela por R$45 pra gente fechar agora. Que valor que você agregou nisso? A pessoa vai falar assim, peraí, eu sou trouxa. De onde você tirou que ela custava 120 e valeu 45 agora? Não tem lógica. E foi isso que aconteceu nessa venda que a gente perdeu na loja. Já se queima nessa atitude. E aí acabamos perdendo o cliente. Eu lembro até hoje que ele falou que a gente perdeu. Ele falou assim, você perdeu a venda. Eu falei, eu perdi a venda? Ele falou, acho que não, né? Aí ele viu que ele falou coisa errada. Eu falei, vamos fazer o seguinte, você trabalha 20 anos no mercado e você não sabe trabalhar. Era um libanês e tal. Tinha 20 anos de... Tinha 20 anos, tinha loja da Finger, tinha trabalhado com não sei o que e tal, que não sei o... Cara, puta, eu olhava a estrutura que aquele cara tinha
que eu conheci também, que eu fiquei deslumbrado. Aí quando eu falei, cara, você tem 20 anos, você não sabe trabalhar, o que você tá fazendo aqui tá errado. E essa galera, assim, mais antiga, quando você chega, fala, "Meu, esse novato tá chegando, tá me dando Quem- diretriz." Quem ele pensa Quem que é é esse moleque atrevido? atrevido, abusado, abusado, né? Pior Quem que é, ele cara. pensa que ele é? Só que eu sempre também tive muita... eu sempre fui muito transparente em falar isso para as pessoas, né? Claro, com certeza. Porque assim, eu sei o que eu faço e como eu faço. Eu sou um baita profissional. Eu falo com convicção, porque eu ralei muito para chegar até aqui. E quando eu falei para ele que ele estava fazendo um processo errado, inverso, tendo muita mão de obra sem necessidade, muitas pessoas querendo mandar no negócio ali, ele ia entrar num ninho que não ia ter volta, né? Então, quando ele fala que você perdeu, ele está jogando a culpa em responsabilidade muito grande. Olha, infelizmente, Rodrigo, nós perdemos porque eu não dei o desconto ou alguma coisa você deixou de atender. Por que a gente perdeu esse cliente? Não vamos acontecer isso de novo. Então, você nunca pode culpar e acusar, porque você gera dentro da sua empresa, eu aprendi isso ao longo do tempo, um certo desconforto para os seus colaboradores. Quando você culpa no singular, né? Quando você Tipo, acha você... que... você... Então, crie processo... Nós. Nós. Então, crie processo, porque os processos você não criou para chegar desse jeito. Você não teve tudo isso para fazer isso acontecer. Então, nós perdemos. Não eu perdi. Mas vamos fazer o seguinte, obrigado. Não, você tá fora. Aí, em um ano, porque eu fui pela Bentec, né, pela fábrica, ele me mandou embora. Eu saí da loja, um mês depois ele me chamou, porque ele falou, cara, ninguém consegue liberar o pedido para a fábrica, ninguém sabe fazer as coisas aqui, e agora? Falei, me contrata como liberador técnico. Mas eu preciso que você me pague. atrás de você. Eu preciso que você me pague X por mês fixo, mais X que eu tomo conta de todas as suas lojas. Eu deixo o negócio redondinho. Eu deixo. Você tá louco? Eu te pago 2%, 1,5% por 1%. 1%. Meu Deus. Eu falei, mas 1%, cara, para liberar pedido, né? E eu tenho que tirar só 1%, eu não tenho um fixo? Não, só 1%. Eu falei, então não quero. Infelizmente, depois de 7 meses ele faliu. Ele fechou a loja, ali na Gabriel. Infelizmente. E aí foi aí que eu tive a primeira oportunidade de fazer o projeto, porque eu já tinha noção de projeto. Eu fiz com a minha cunhada. E aí foi essa minha história, onde eu comecei com marcenaria. Que aí é onde eu entro na marcenaria agora, pessoal. Porque esse tempo todo que eu fui, nesses anos todos que eu trabalhei, de 2009 ali para 2015, foi móveis planejados. Entendeu? Então, assim, o conselho que eu dou para vocês é esse, tá? Quando você for entrar nesse ramo, ou qualquer projeto, ou qualquer vontade que você tenha de querer aprender, Vini, faça, dê o seu melhor, busque o seu melhor, Sim. Porque você vai se destacar. E de 2015 para cá, eu tive muita crescente. Muita crescente. Em 2020, de 2019, foi 2020 a pandemia? 2020. Foi 2020, né? 2020. Eu lembro que eu estava crescendo, em 2015, 2016, 2017 eu fui para Vargem Grande Paulista, peguei um galpão de 500 metros quadrados, minha marcenaria 1.000, a gente precisando contratar gente, e fui indo, não consegui abrir empresa em Vargem Grande, vim para cá. E aí, em 2019, eu estava num espaço em Carapicuíba que eu precisava para uma estrutura maior. Em 2020, a gente pegou um galpão em Barueri, de 400, 500 metros quadrados. Grande, uma estrutura grande. Mesmo. E o pessoal falava, você é louco, né? E eu, como marceneiro de 2015, 5 anos de marcenaria, eu tinha amigos meus conhecidos que tinha 15, 20 anos e trava com aquela portinha pequena com a esquadrejadeira. E falava que eu era louco, né? Mas não, eu sempre tive a vontade e tenho até hoje, de crescer e levar a minha marca, né? Mostrar essa qualidade para o pessoal. Não ser o mais do mesmo, né? Exato, fazer essa diferença para as pessoas que estão comprando. E até mesmo levar essa qualidade para o marceneiro do outro lado, Vini. Para quem está iniciando, para o marceneiro, para o lojista, né? Porque hoje está todo mundo trabalhando com marcenaria 4.0, você já ouviu falar? Sim. Ah, eu vou lá, mando fabricar, terceirizo a fabricação com uma indústria, eu sou um marceneiro. Meu amigo, não é assim que funciona. Não é bem assim, né? Tem, óbvio, eu não vou falar nomes, né? Mas tem fábricas... Tem uma galera aí que faz muito isso. Cara, tem fábricas que eu já fui até convidado pela fábrica, né? Para
colocando nesse assunto da marcenaria 4.0, para ensinar as pessoas como fazer o projeto, de fato, vender o projeto, né? E ali, essa empresa, ela ensina, ela dá o curso e já dá licença para você, ó, pode começar a comprar a partir de agora. Aí eu olhei aquilo e falei, como assim, né? Já captou alguma coisa? Falei, Já... tá errado. Como que você acabou de formar a pessoa não tem experiência, não tem know-how de nada. Vai trabalhar num lugar, vai trabalhar de graça, gente. De graça, você nunca está trabalhando de graça porque você está aprendendo. Né? Vamos colocar assim, pega o código, você está num lugar, você é exatamente para aprender. Aprendeu? Aí você coloca em prática. Mas antes, você não sabe de nada. A teoria então, primeiro. se você falar que sabe para começar a executar, você vai virar o quê? Um mercado muito ruim. A pessoa vai lá, te vende um projeto, ela acha que sabe, manda cortar com uma empresa, se ela não sabe nem mal projetar no Promob, aí manda cortar e colar, e na hora de montar não sabe nem como monta, contrata um montador, o cara acaba deixando na mão, e por isso que muitas empresas quebram. Muitas marcenarias quebram. Né? E nesse tempo foi aí que eu comecei a crescer, desenvolver, tá? Essa história, né? Que, putz, se for para deixar para falar, a gente tem história aqui para horas e horas sobre a nossa, um pouco da minha vida. Mas foi aí que eu entrei na marcenaria. Então, já tinha experiência, know-how de projetos de arquitetura de alto padrão, e aí eu fui me desenvolvendo, fui capacitando, fui crescendo, e fui sempre além. Então, quando eu estava em Barueri, né? Entrou a pandemia, aí eu falei, deu ruim. Agora que estava indo tão bem... Aí, só que foi muito bom na pandemia. Sim. Eu não sei se alguma das pessoas falaram aqui para você alguma vez isso, mas para nós na marcenaria, eu acho que para muitos que estão vendo aqui, teve muitas oportunidades, porque exatamente. As pessoas começaram a ficar dentro de casa e entender que não era um mar de rosas o que ele projetou para ele. Putz, não tinha espaço. Chegar aos detalhes, né? As coisas que antes passavam despercebíveis, Putz, eu preciso de um conforto melhor para minha família, eu vou viver mais tempo com meus filhos. Puta, isso foi maravilhoso na pandemia. E acabou abrindo muitas oportunidades de trabalho para nosso segmento, né? E aí foi aí onde eu deslanchei essa minha história com a marcenaria e crescemos. E na marcenaria a gente cresceu muito de 2020 para cá. Graças a Deus. Em 2023, o ano passado, a gente teve uma decisão, eu e minha esposa, né, que é minha sócia, atrás disso tudo que eu falei para vocês, né, lá atrás, ela grávida do nosso filho e tudo mais, ela sempre me incentivou, me apoiou, onde ela que me... Isso foi legal, a base disso tudo, tá? Porque não adianta eu ter a vontade, né, e eu falo para quem tem sua esposa ao lado e tá ali na batalha do dia a dia, dê valor a isso. Exatamente. Sabe? Não é fácil todo relacionamento ali, mas dê valor, porque a pessoa que te ama, ela vai sempre te erguer. E eu amo muito minha esposa, né? Eu até falo para os meus filhos, primeiro a sua mãe e depois são vocês. Poxa, pai, mas como assim? Eu vou viver com ela, cara, o resto da minha vida. Então, o que vai acontecer? É ela que vai estar comigo. Vocês vão crescer, vocês vão constituir sua família. Então, sou muito grato por ela. Suzy, meu amor, te amo. Né? Então, essa foi um pouco da minha história. E aí, o que eu tenho para trazer? Eu queria que você me falasse. Eu acho que eu falei bastante. Que você gostaria que eu trouxesse para você. Né? Então, nesse tempo que eu desenvolvi da marcenaria, foi isso. Essa foi um pouco da minha história. Né? Pincelei um pouco assim por cima para você entender da onde eu comecei. Como eu entrei na marcenaria, comecei no planejado, e como eu entrei na marcenaria, construí a estrutura que a gente tem hoje, né, de fábrica. Chegamos a pegar um outro galpão, chegamos a 800 metros quadrados de fábrica até 2023, tá? Isso até o ano passado. Né? E em 2024 a gente pivotou 100% o nosso modo de produzir. Porque a gente chegou, quando você batalha e consegue fazer aquilo, né, vou colocar aqui para vocês um número que para uns não é nada, para muitos é muito, mas para alguns é pouco isso que eu vou falar. Mas, por exemplo, a gente chegou de 2020 até 2023, 19 para 2023, chegamos a deixar de vender. Já estava com o orçamento passado, cliente querendo fechar, mas a gente não tinha capacidade.
mais de 6 milhões de reais em pedidos de cliente querendo fechar e a gente não tinha aquela estrutura. não tinha estrutura para vender, para vender e para produzir. Sei. Então, por isso que eu falo, né, que eu comentei lá atrás. A gestão, nesse tempo de loja e tudo mais, me fez crescer e aprender. Então, se você vai construir qualquer coisa hoje, se você não consegue ter uma gestão, formar uma cultura, que não é fácil, né? Você acaba não tendo esses processos e você perde. E eu perdi muito, entendeu? Perdi muito. Então, nesses indas e vindas, altos e baixos, a gente aprendeu bastante, construímos muitas coisas dentro da fábrica, mas essa é um pouco da história nossa da marcenaria. Cara, então, até eu chegar na marcenaria, né? Fantástico. E assim, isso que você fala é um exemplo, né, até para quem está começando, como você começou lá atrás, né, com a tua vontade, a vontade de fazer de fato acontecer e a forma também como trabalhar, né? Não é simplesmente só ganhar dinheiro, é entregar uma coisa de qualidade, saber Sim. o que você está fazendo, saber o que você está executando, Sim, que acho que isso é importante. E você é um verdadeiro empreendedor guerreiro nesse país nosso aqui, que é difícil, não é cara. Fácil, não é fácil. Não é fácil. Então, é lições que ficam aí para quem até está iniciando aí alguma coisa, quer fazer e às vezes não tem uma noção, não tem uma diretriz do negócio. Um assunto que eu queria trazer aqui para vocês, que eu vejo as arquitetas que acompanham aqui, né, que vêm aqui num podcast seu, Vini, é o que elas comentam, né? Quando você se forma e tudo mais, você não sai com aquela diretriz para executar. Isso é para todos os sentidos, em vários tipos de projetos, né? Para marcenaria, para arquitetura, para design, para marmoraria, para tudo. Então, assim, vai atrás para entender como é que funciona, mas sem deixar de você ter uma boa gestão, estudar finanças, né? Tem uma pessoa a parte de gestão de pessoas também, que é importantíssima. Tem uma pessoa que eu admiro muito, que é o Douglas da DGS. Não é você confiar, é conferir. Financeiramente, é o ponto principal de qualquer empresa. Não é confiar, é conferir. Então, tem todos esses processos, vai atrás, né? Senta, organiza, como que faz, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir, qual que é o processo que você tem que fazer dentro da sua empresa para fazer aquilo crescer. Porque como, de fato, a arquiteta, eu não lembro o nome dela que veio aqui, a gente sai e a gente não sabe o que faz, porque a gente não sabe dar orçamento, a gente não sabe isso, a gente não sabe aquilo, fica perdido. Cara, praticamente quase todas falaram não a mesma coisa. Não é? Então fica perdido. Então, assim, isso é para todos os processos. Para quem é marceneiro, né? Para chegar aquilo, em tudo que a gente passou, eu batalhei muito. Só que eu dei muito murro em ponta de faca, infelizmente. Claro. Só que hoje tem outros mecanismos, né? Então, aquilo que eu falei, o Douglas da DGS, que é a parte financeira que cuidava da nossa empresa, eles nos orientou muito sobre isso. Rodrigo, às vezes você fica com receio, delegue. O eu presa, fui muito eu presa lá atrás. Eu fazia tudo. Eu tinha funcionário, eu vou contar uma parte dessa história, eu tinha funcionário que começava a trabalhar na minha marcenaria 10h30, 11 horas da manhã, você acredita? Imagino. Porque eu ia para casa, eu imprimia o projeto, eu ia para a marcenaria, chegava às 10 horas, 10h30 da manhã, né? Com o projeto na mão, e eles estavam tudo lá sentados, assim, na marcenaria. Vamos fazer isso hoje, isso. Aí eu ia para a bancada da serra, cortar, trabalhar, para passar o serviço para eles. E pagava bem. Aí depois eu comecei a perceber, porque assim, eu tenho que delegar. Caramba, cara. Olha que doideira, né? Então, assim, esse é o ponto da questão da marcenaria, né? Quando você, de fato, se entrega para entender a gestão, como que funciona o passo a passo, isso é muito importante. Exatamente. E você está sempre antenado com o que está acontecendo no mercado. Ontem, para continuar o gatilho aqui num outro assunto, que eu queria trazer para você, claro. Ontem eu participei numa live, né? Eu entrei e vi uma live de um escritório que eu gosto muito, né? Chama Coca Studio, né? Certo. É um casal incrível, eles são muito minimalistas, os projetos deles maravilhosos, trabalha com rocha natural, tudo muito, muito perfeito. Ele é muito simétrico, eles trabalham assim na parte de marcenaria, com tesão o escritório deles, porque assim, você tem que ver, encaixa tudo perfeitamente. E é isso que eu falo da entrega, você estudar isso. Porque quando hoje
um marceneiro, tá? Quando eu pego um orçamento de um cliente, o cliente fala assim, eu estou orçando alto padrão, só trabalho com alto padrão. O que é alto padrão? Não é só você agregar valor, preço ali no produto. Exato. Isso não quer dizer que é alto padrão. O que é alto padrão? Quando você trabalha com um bom material, então, tipo, trabalhar com ABS. A gente trabalha com ABS de 1 milímetro na nossa marcenaria. Filetado os 4 lados. Agrega-se custo? Sim, mas você tem uma cola ABS com a fita, com cola PUR, que dá uma aderência e qualidade muito melhor. E aí, onde esse arquiteto estava falando, nosso escritório só trabalha com isso. Então, nós também trabalhamos dessa forma. Porque quando a gente busca essa excelência, o cliente do outro lado tem que entender. Não é com fita 0.45, então não estou julgando, porque eu trabalhei muito com 0.45. Hoje, a estrutura que a gente atende, a nossa fábrica fica no Rio Grande do Sul. A gente tem uma parceira que produz para nós, para a gente atender esses clientes, esses quase 6 milhões que eu falei que a gente não vendeu, hoje a gente consegue dar suporte para todos os clientes. Quantos e quantas famílias deixamos de atender, que infelizmente caiu na mão de outras empresas que não entregou. Não entregou da forma como deveria. Que deveria, e aí eu fiquei muito chateado. Então hoje a gente tem uma parceria com uma estrutura muito boa, Sim. que produz para nós do jeito que a Ágora Movelaria faz. Então assim, não é do jeito que a indústria quer, não, é do meu jeito. É do jeito dos processos que nossos vendedores têm, a nossa arquiteta. Tá pelo meu comando, pelas minhas diretrizes. De como que é feito. E ontem, Exato. vendo na live, né, o Marcos falando, trabalhar com ferragens boas, que é o que vai dar qualidade na marcenaria. Então, hoje a gente trabalha com Silit, que é uma marca maravilhosa italiana. Uhum. Para mim, é a melhor disparada. E também com a composição da Blum, que é uma marca austríaca. Já ouvi falar dela. Então, assim, a Blum é número 1 mundial. A Silit, para mim, ela tem tecnologias melhores que a Blum. Mas tem ferragens, que nem o Marcos falou ontem na live, que complementa a Silit. E uma vice-versa. Então, para mim, as duas são as melhores. A gente trabalha hoje 100% com essas ferragens. Então, para você que está procurando uma marcenaria boa, com uma qualidade em termos de ferragem, a gente trabalha com a Silit e com a Blum. Ah, Rodrigo, mas eu quero trabalhar com uma nacional, porque eu quero que você me atenda. Olha, a gente vai te mostrar os benefícios que ela vai te dar, mas... né, para não deixar de te atender, né? Mas a gente vai te falar sempre qual que é o melhor que você tem que executar. Então, hoje nós temos clientes que nos procuram, Rodrigo, mas eu não quero ABS de 1 milímetro. Eu falo, poxa. E aí, agora? E agora, né? A gente tem que tentar atender esse cliente também para que não tenha nenhum problema, né? Então, para o escritório de arquitetura, quando vai fazer um projeto de marcenaria, se atenta a todos esses detalhes, espaçamento de medidas e tudo mais. Porque o escritório de arquitetura hoje, infelizmente, está pecando nisso, Vini. Né? Muitas das vezes projeta e não sabe nem o que está ali. Aí, como que você vai montar esse armário? Ah, não sei, você é um marceneiro? Aí quem projetou foi você, é seu nome aí. Exatamente. Então, se atentar sempre a esses detalhes, sabe? Comunicação tem que ser Isso, sempre. Tem que ter essa parceria, né? Então, assim, formar parceria com os escritórios é o nosso maior prazer em atender os escritórios de arquitetura, né? O maior prazer. Mas sempre também a gente vai levar para o cliente as perguntas. Por que disso? Por que daquilo? E como que você vai fazer? Ah, não, por conta que nós vamos usar desta forma. Ah, concordo com você. E hoje é a mesma questão da questão de LED, né? Tá todo mundo usando LED para tudo quanto é canto. É painel ripado e LED, né? Nossa Senhora. A febre, painel a sensação ripado do momento. E LED. E aí, assim, qual é o motivo de ter? É bonito, mas tem uns percalços aí que Exato. tem que tomar. Ó, você tem que tomar esses caminhos, essas diretrizes, por que você vai fazer o ripado assim, o assado? Ah, não, faz do jeito que você acha que é melhor. Não, mas se a gente coloca portas, como é que abre? A ripa vai pegar na porta do lado. O espaçamento, você sabe que vai ficar um espaçamento mais largo entre ripa e outra? Não, mas no desenho lá não é para ficar assim. Desenho aceita tudo, né? Desenho pode tudo. Aí na hora de abrir, você vai pegar uma porta na outra, mas o cliente quer aquela porta fininha, com um espacinho bem pequenininho entre uma porta e outra. Que é o mínimo que a gente usa, que é 4 milímetros, que é proporcional, um padrão. Tá. Então tem coisas que não tem como. Aí o arquiteto não quer saber. Só porque ele não estudou. Isso são as formas que eles foram ensinados. Não tá, tem que buscar o correto. Então, se buscar todos esses detalhes, a marcenaria fina, que é o que a gente trabalha hoje, faz total diferença.
para que você não se arrependa lá na frente, porque o investimento não é baixo, é um investimento alto para marcenaria, né? Hoje a gente fala que é pelo menos para você mobiliar a sua casa, é 20% do valor do imóvel, no mínimo, do valor do imóvel que você comprou. Bacana. Então a gente fala de, se tem projetos aí de apartamentos de 2 milhões, que você fala 20%, o cara fala, é mentira. Quando você começa a ver de fato, é no mínimo 20%. Entendeu? A marcenaria hoje é o valor mais agregado que tem na obra final. Mas é o que vai te trazer todo o conforto, suavidade no dia a dia. Parece que não, mas a gente tem um caso muito engraçado de uma cliente que ela fechou, a gente trabalha com corrediças ocultas, né, da Bloom. Sim. E ela, eu não quero telescópica. Falei, olha, mas é nosso padrão, né? Porque você vai ter uma qualidade melhor. Vamos colocar na cozinha e nos quartos a gente coloca a telescópica reforçada então, para cima. Isso foi em 2020, mais ou menos, 2021. Tudo bem. Eu falei, na cozinha não abro mão. A gente tem que trabalhar com essa daqui, porque você tem abertura maior e tudo mais, então você tem que ter uma qualidade melhor. Uhum. No dormitório, vamos aceitar e a gente coloca a telescópica, não tem nenhum problema. Quando a gente montou na casa dela, depois de um tempo, ela, Rodrigo, essa gaveta não tá fazendo igual da cozinha. Eu não gostei disso daqui, não presta. Eita. Aí eu falei, como assim? Não, eu quero igual a da cozinha lá. Eu falei, mas eu lembro pra você que a gente queria colocar, a gente conversou, mas você falou que agregava um valor muito mais alto. Só que eu não estava te dando que agregava um custo, estava te trazendo um valor. Lembra que eu falei que a qualidade era muito melhor? Que você ia ver diferença quando você fosse abrir a gaveta? E agora eu quero fazer outra. Tudo bem. Você tem que refazer as gavetas todas, porque as medidas são diferentes. Meu Deus do céu. Eu vou gastar. Vou gastar. Falei, lembra lá atrás? Isso é muito importante, porque você tem que ter um projeto executivo muito bem detalhado. Para você que é marceneiro, o lojista, tá? Quando você não faz um projeto executivo, que a gente chama de book técnico, né? Muito bem detalhado que a gente faz isso, e o cliente olha lá, mas eu pedi, você que não colocou, opa, vamos lá no book. Não, aqui você pediu corrediça telescópica. Ai, Rodrigo, mas, nossa, coloca para mim, faz aí, vai, ajuda aí. Não, a gente tem que refazer todo o serviço. E aí, é por isso que eu falo hoje, né? Você tem que colocar o que tem de melhor, oferte isso para o seu cliente, para os arquitetos, né? É isso que a gente estava conversando agora. Porque senão, fazer por fazer, tá errado. Porque aí o cliente vai ter noção, porque muitas das vezes você faz um projeto maravilhoso, aí o cliente vê aquilo, ele não desvê mais. Ele olhou aquela coisa maravilhosa que a arquiteta projetou para ele. Só que ele tem 50 mil, só que o projeto custa 200. Chega muito projeto assim para nós. Imagino. Aí chega o projeto de 200 mil, aí você fala para o cliente, o investimento que você vai ter para esse projeto é a partir de 200 mil. Não é possível. Não é possível. O meu apartamento doido. Foi 400. Tá doido. Tá doido, tá doido. Não, né? Tá muito caro. Tá muito caro. Esse cara tá querendo arrancar meu dinheiro de mim. Aí você fala assim, não, se você for trabalhar com tudo que a arquiteta colocou aqui para você, é isso. Não, mas eu falei para ela que eu tenho 50 mil para fazer. Cara, e pior que assim, você falou nisso, eu lembrei de uma coisa, até que um pessoal uma vez falou aqui, um escritório veio, a coisa que eles ficam mais na bronca é o cliente que acha que você tá querendo arrancar o dinheiro dele. Ou muitas vezes nesse meio caminho, fala que você tá querendo, além de arrancar o dinheiro dele, não valoriza o trabalho. Aí, acho que é isso até que você tá... Exatamente. Aí mata e de aí, vez. O que acontece? Porque quando o cliente... Mais uma vez, arquiteto, design, marmoraria, marcenaria, quando você faz um briefing muito bem feito com o cliente, você entende o que ele quer investir. Então seja transparente comigo. Vini, você quer fazer a sua casa? Rodrigo, eu tenho 100 mil para fazer de marcenaria. O que você me sugere? O que você me sugere? Exatamente. Olha, qual que é a sua necessidade? A gente vai moldar. Pô, Rodrigo, mas eu gostaria muito daqueles LEDs, daquele painel ripado. Eu quero colocar 20 metros aqui na minha parede. Falo, Vini, mas só esses 20 metros já foi 50 mil, digamos. Pô, Rodrigo, então beleza, vamos fazer outra coisa. Porque assim, quando você vende uma coisa, o cliente vê, ele não desvê, infelizmente. Exato. E aí, muitos daqueles clientes sofrem e tudo mais ali, aí eu falo também o seguinte, tá?
Não deixa de fazer. Faça aos poucos. Mas não caia naquela história do cara lá que vai falar assim, mas eu não vou fazer. Só vou fazer se eu fizer tudo, mas eu faço para o senhor. O senhor me transfere aí agora, já passa o cartão aí que eu faço e aconteço. Não faz mágica. Não tem mágica. Eu quero trazer um assunto aqui para você, essa questão de mágica. Final de ano agora, certo? Época bombástica aí. Tá todo mundo querendo todo mundo. fechar projeto e tudo mais, não é? E todo mundo promete. Eu tô no mercado, aquilo que eu falei, já desde 2009, 2010. Claro. E todo ano, desde a época de planejado, da loja de imóveis, minha fábrica agora, né, quer dizer, todo mundo promete. Eu entrego antes do Natal. Nós estamos em novembro. A minha agenda tá aberta para 2025. Já fechou a agenda de 2024. Todo cliente que procura a nossa marcenaria, mas você me entrega? Se você quiser um gabinete, eu dou um jeito e te entrego. Não, mas meu apartamento tem 100 metros, tem 300 metros quadrados, esquece. Uma coisa mais complexa, sem chance. Só para 2025, para a segunda quinzena de janeiro, a partir da segunda quinzena. Então, já temos cliente, a nossa organização interna, já temos cliente na fila, gente. Transparência, já falava. Porque, você tá na fila. Porque, assim, a hora que eu for fazer o executivo, você vai entrar na fila de cronograma, porque a gente volta na segunda quinzena de recesso. Então, a gente vê muito anúncio, Vini, até um alerta para as pessoas aqui, porque é batata. Chega fevereiro, um monte de cliente liga para nós chorando. Isso é triste, cara, nesse ramo que a gente está. Então, assim, ninguém faz milagre. Todas as indústrias de móveis, tá? Eu vou falar todas. Léo sob medida, aqui em São Paulo, 4 planejados, e tem mais algumas outras boas, fortes. Todas demoram pelo menos 45 dias corridos a 60 dias para entregar. Como que essas empresas que vendem para os clientes vai entregar esse ano? Se não 24. Dá nem isso. O tempo dá muito mais. Exato. Fora os marceneiros também. Ele não tem uma estrutura de maquinário de produção altíssima. Agora, se a marcenaria tiver isso e te mostrar ali por A mais B a estrutura dele que vai te entregar, ok. Mas eu deixo esse alerta aqui. Para marcenarias, para escritório de arquitetura. Com certeza. Gente, não caia nessa ladainha. E para o cliente também, de uma certa forma, né, Rodrigo? Porque é tão triste, cara. Você vê, eu já vi famílias quebrar, destruir, cara, por conta disso. É a coisa mais triste. Na época eu trabalhava na Teodoro, né, a gente via lojas que deu golpes e tudo mais, que infelizmente acontece ainda isso até hoje. Muito. Final de ano, pessoal, por favor, ninguém faz milagre. Ele conseguiu cobrir o preço recentemente, há 2 meses atrás, 3. Eu fechei com um cliente, foi indicação, ele perdeu 110 mil. Ele falou, Rodrigo, tô há 1 mês o cara falando que vai me entregar, não entrega. Você fez a casa dos meus amigos, né, a Daniel e a Roberta, que ficou incrível, né, David? Né, o projeto. E acabou que ele me indicou. E ele perdeu 110 mil. Ele fechou com a gente mais 100 e poucos mil. A gente entregou, tá a coisa mais linda lá, né? Mas, cara, ele perdeu porque o cara prometeu uma coisa e não entregou. Então, final de ano, ninguém faz milagre. Fica a dica, com certeza. Eu vou colocar para vocês aqui um projeto. Vamos colocar aí os... Aquele que eu falei para vocês. Bora. Tem um projeto bem bacana, residencial, para vocês entenderem um pouco da nosso serviço. Que você falou, Rodrigo, eu gostaria que você apresentasse. A gente tem um projeto residencial incrível que a gente fez, que ficou muito bonito. Vou colocar aqui. Manda aí, Rodrigo, conta para nós aí. Esse projeto a gente desenvolveu com uma arquiteta e o cliente Ricardo e a Cris. Só que a gente alterou muita coisa para ser mais prático para o cliente, né? Então, a questão da cava, essa cristaleira, o Ricardo, toda vez que a gente chega na casa dele, ele fala, Rodrigo, olha a minha cristaleira, coisa linda. Cara, então, a gente fez uma modificação no projeto, né? Para entender a necessidade da cliente, mas o ripado, as distâncias que a gente se preocupa, as ferragens que eu falei para vocês, né? E isso é a base que a gente sempre entrega para o cliente. E ficou incrível esse projeto da Cris e do Ricardo, a gente fez a casa inteira, né? Eles também estavam com receio, porque tinha amigos que tinham sido
que tomou enganados. Tomou chapéu. Chapéu. A gente fez tudo, closet, essa parte de iluminação que era o sonho dela. Eu dei uma ideia para dar um closet mais amplo ali. O quarto do filho dela também com esse armário. Então, assim, esse projeto residencial que nós entregamos ficou incrível, incrível. Nós entregamos no começo do ano para eles. É uma casa, né, na região de Osasco, ali na Zona Oeste, uma casa grande, né, onde que a gente colocou toda a parte de acabamento fino que a gente trabalha ali, as ferragens, e ficou incrível esse, né? A parte também que a gente é forte na nossa marcenaria, né, é a parte de corporativo. Então, assim, hospitais, escritório, né, que queiram fazer, a gente executa. Tem até uma parceria boa que nosso escritório tem, a Ágora, né, nós fazemos, uma gelateria, que é a da Vero, que eu acho que é o terceiro vídeo que a gente colocou, né? Acho que é o terceiro vídeo ali, Rafa, que é de uma gelateria, que é uma rede de gelateria, que é a da Vero. A gente já fez mais de 6 unidades. Essa vai ser um sucesso, já é um sucesso, porque é um sorvete muito gostoso e a gente fez um projeto bem bacana um collab com eles, né? Que a gente acabou executando, que a parte do projeto é tudo muito bem personalizada, porque a gente faz todo o processo de, como eu posso te dizer, desde o desenvolvimento do projeto, né, até a parte da serralheria, a parte que a gente conseguiu executar. Esse daí é o hospital que a gente fez junto com esse escritório também. Muito legal. Essa parte de hospital, ele é um detalhe muito, muito importante ali nos detalhes que teve marcenarias que falaram que não fizeram. A gente não consegue fazer esse muxarabe com o teto rebaixado e vai dar ruim. Caramba. Eu falei, gente, mas como? Não, 3 escritórios falou que não ia pegar para fazer. Essa daí é a gelateria. Essa mesmo. E aí, eu achei incrível, porque 3 escritórios de marcenaria falou que não fazia. Aí, ó. Essa daí é da Vero. A gente fez a parceria com eles e a gente desenvolveu toda a parte de projeto, né, junto com a arquitetura deles, com o escritório deles, onde a gente fez bastante unidade. Então, todas essas estruturas metálicas a gente executa na nossa marcenaria, né, sem nenhum problema. Toda a parte orgânica, com curvas e tudo mais, a gente consegue executar dentro da marcenaria, que é bem bacana, né? Sempre tendo esse cuidado de medida, como que vai ser feito, como que vai ser executado. Claro. Né? E o bacana dessa unidade que nem eu te falei, a gente desenvolveu para a franquia as mesas e os bancos. Então, na nossa parte da fábrica, né, que a gente vai mostrar para vocês, a gente tem toda a parte de serralheria. Então, tem muita marcenaria hoje que terceiriza esse serviço de serralheria. E aí nunca vem com a qualidade legal. A nossa fábrica, não. A gente faz 100%. Então, a nossa marcenaria hoje entrega a serralheria pronta. A questão de emenda, a questão de solda. E aí, para essa gelateria, a gente desenvolveu as mesas, porque os franqueados tinham que reduzir custo. Então, a gente fez um desenho, chegamos numa metodologia legal na fábrica, e a gente falou para a franquia, ó, a partir de hoje a gente vai conseguir atender todas as unidades. Já mandamos para Teresina, no Piauí, para o Rio de Janeiro. Pô, que legal, velho. Já mandamos para Brasília, né? E eu acho que vocês vão conseguir ver um pouquinho da fábrica, da parte da serralheria que a gente trabalha, que a gente fala que toda a parte de inspiração, processos ali que a gente trabalha na nossa fábrica lá, sempre com todo esse cuidado, né? Então ali eu acabei fazendo essa gravação dentro da nossa fábrica, mas todo o processo que a gente tem ali, a solda, né? Essa parte de acabamento, sempre com tela expansiva, você não vê a emenda. Eu te falo que a parte de serralheria nossa ali é muito bem feita, né? Eu dou muito ao Maicon, nosso diretor lá da fábrica, né? E a Laís, que faz toda essa parte de desenvolvimento de projeto com a gente. E sempre dando um show de bola nessa parte de arquitetura, na parte de serralheria, né? Desenvolvendo. Então, tudo que o cliente precisa hoje em termos de serralheria, a gente faz. Prateleira chata, né? Com chapa
em metal, em aço, e todas as outras coisas mais a gente consegue desenvolver dentro da Ágora, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Então ficou bem bacana, né? Show. Cuidado ali, fazendo ali. Não, tudo. A gente fez essas mesas, a gente tem essas mesas que depois eu mando para vocês, a gente vai colocar lá depois, com curva, com arco, com as coisas bem bacanas, porque a gente pegamos o projeto da arquiteta dessa franquia, e a gente falou para eles, a gente tem que trazer uma suavidade, não vamos deixar o padrão quadradão, sabe? Então, assim, é uma marca que está vindo para revolucionar aquilo que eu te falei, a parte dos gelatos, bater para cima da Bate de Latte, então é uma rede de franquia Bate de Latte muito forte, é bom, é forte, não tem um shopping que você vai nesse lugar e você não vê que tá lotado, não é? E eles lá... Sorvete assim, um potinho desse tamanho e custa um negócio gigante. E é maravilhoso, né, David? Nossa, o David já fazia as gravações comigo, ele fica aí, Rodrigo, vamos lá pra gravar. Vamos gravar lá, chefe. Né? Vamos fazer a gravação. O que você acha de dar uma passadinha no né? Então é essa parte da marcenaria que a gente executa, Vini. Né? Legal, sempre cara. tendo essa preocupação. Então hoje nós viemos para falar um pouco disso. Né? Aquilo que eu te falei, eu gostaria muito da gente voltar depois para falar um pouco mais. Tá convidado, cara. Né? Porque... eu acho que vale muito a pena e a gente abordar, né? Até colocar depois para as pessoas o que eles gostariam de ouvir mais em termos de marcenaria, essa marcenaria fina. A gente vai colocar isso depois trazendo umas perguntas e trazer para vocês. Beleza. Porque para a gente se aprofundar, acho que eu trouxe um pouco da minha história, dessa parceria incrível que eu vou fazer com vocês podem ter certeza, que eu acho que mais uma vez, o que você está trazendo para o público, para entender de fato toda essa parte de arquitetura, design, decoração e afins de obra, as pessoas têm que estar mais interagidas do que está acontecendo. Exato. Não caia naquilo, né, de fazer por fazer, não faz isso, é um investimento alto, né? E agradeço a oportunidade de estar aqui com você e trazendo amigo. E mostrando tudo isso. Tamo junto, cara. Obrigado aí mais uma vez. O canal tá sempre de portas abertas, venha quantas vezes você quiser, que eu sei que tem muito conteúdo aí. Tem muito conteúdo bom para trazer, muita coisa aí que vai com certeza agregar muito aí para as pessoas, no modo geral. Então, o canal tá sempre de portas abertas. Vamos fazer essa parceria com certeza. Sim, mais uma vez agradecer a vocês terem me convidado. A gente vê que uma hora passa voando lá. Voando, cara. Voando. E a gente vai conversando, aí vai falando, aí eu me emociono, eu começo a lembrar das coisas do que a gente já passou. E eu só tenho a agradecer mesmo o espaço que você deixou aberto aqui. Tenho certeza que vai dar uma visibilidade maior para a nossa marcenaria, né? Lembrando, a gente sempre prioriza um atendimento bem exclusivo para o cliente. Para aqueles que estão nos procurando, a gente procura sempre dar essa exclusividade, um atendimento bem personalizado. Mesmo você que precisa daquele gabinete, uma peça simples, ao mobiliar seu apartamento inteiro, a gente sempre está aqui para trazer o melhor, né? Não atender por atender, né? Então tem que estar bem atento a isso, o que o mercado tem hoje para oferecer para vocês. É isso aí. Rodrigo, obrigado mais uma vez, sucesso. Obrigado. Volte sempre. Galera, esse podcast aqui foi fantástico para você aí que está, né, querendo saber, entender um pouco mais desse conceito de marcenaria, o que ela agrega, o que é importante, né, de fazer antes de tomar qualquer decisão precipitada, né, Rodrigo? Sim, então, sim. Esse é o momento de você deixar o like nesse vídeo, tá? Exatamente, não esqueça um like. Um likezinho se inscreva no canal, porque quem não se inscreveu no canal tem que se inscrever no canal, isso é muito importante. Exatamente. Coloca o sininho aí para receber aí, que daqui a pouco vai estar no ar. Vai estar no ar, exatamente. E siga o Rodrigo para entender também o trabalho dele da Ágora, uma movelaria lá, pra você entender. Beleza? Então é isso, galera. Saúde para você, para sua família. Um abraço aí, até o próximo vídeo.